Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala sobre gestão, comportamento, empreendedorismo, negócios e o dia a dia de quem está nas trincheiras jogando o game do empreendedorismo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a nossa convidada sobre empreendedorismo, comportamento, maternidade, gestão e sobre o dia a dia do empreendedorismo brasileiro. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado pela energia, pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E aqui a gente tem uma tradição. Quem se apresenta é nosso convidado. Então, sinta-se em casa, conversa com a nossa audiência, se apresenta, fala quem é a Bruna, um pouquinho daquilo que você faz e também conta um pouquinho da sua história, como que você chegou hoje nessa posição, nesse momento da sua carreira, do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado, Bruna. Obrigada a você pelo convite, prazer em estar aqui. Eu sou Bruna, sou psicóloga de pais e filhos, me intitulo assim, né? Mudei para pais porque hoje o público masculino vem aumentando bastante no meu Instagram, então hoje eu falo pais e filhos, né? Então sou psicóloga de pais e filhos, sou psicóloga infantil, sou educadora parental, né? Sou mãe da Júlia, de 3 anos de idade. Hoje venho empreendendo também, né? Eu tenho uma comunidade, um curso e o meu trabalho, né, o meu foco é ajudar as famílias a terem mais leveza na educação, mais conexão com os filhos. Embora a gente ache que nós temos conexão com os filhos, a gente não tem. A gente vai percebendo isso ali, né, conforme a gente vai entrando na intimidade, se aprofundando. E levar para as famílias que, além da maternidade dela poder ser mais leve, de que ela pode ser divertida, de que ela pode ser positiva e de que você não precisa somente exercer o cargo de mãe, né? Mas que você pode ter outras funções, ter outras necessidades atendidas sem ser a de mãe. Até porque o ser humano em si, ele transita entre seus papéis, né? Exatamente. E eu acredito que principalmente na mulher, mas o homem em algum momento, há um movimento de uma certa inflexibilidade de a gente não conseguir mudar dos papéis, né? Ou quando o Felipe é esposo, quando o Felipe é filho, quando o Felipe é colega de trabalho, quando o Felipe é amigo. Você, enquanto psicóloga, Bruna, como que você vê essa dificuldade, né? Porque é difícil no nosso dia a dia, acredito que você também tem essa dificuldade de transitar entre esses papéis. Como que é a sua visão enquanto psicóloga dessa inflexibilidade de mudança de papel, digamos assim? Isso realmente é uma grande dificuldade, confesso que é uma dificuldade minha também, né? E isso que me faz cada dia mais buscar e ir atrás desse propósito da leveza, porque nós fomos criados para exercermos tal papel, né? A gente ainda tem uma sociedade muito patriarcal, né? A sociedade ainda pressiona a gente nessa cultura patriarcal, né? Então a mulher, ela tem que exercer os trabalhos, os cuidados com a casa, os cuidados com a criança, né? O homem, ele ainda tem que ser o provedor, né? Aquele que detém do controle, aquele que detém da rigidez, né? Da palavra final. Embora isso esteja mudando, mas isso ainda é muito forte na sociedade. Então a gente cresce com essa crença, né? A mulher tem que dar conta dessas coisas. A mulher tem que educar. A mulher precisa estar atenta a tudo. A mulher precisa ser a Mulher Maravilha. E aí é difícil quando você chega na fase adulto e você percebe de que você não vai conseguir equilibrar todos os pratos. Isso frustra, né? E aí às vezes pode te estagnar, às vezes pode te deixar perdido. E aí você fica ali, meu Deus, qual é a função, qual é o papel que eu tenho que transitar agora? E vem a culpa. E aí você se prende na culpa, se torna vítima da culpa ou se coloca nesse papel de vítima, né? E aí vários fatores vão contribuindo para que você não consiga equilibrar os pratinhos. Sim. Bruna, quando você traz, né, que você faz essa atuação de pais e filhos, qual foi o insight para falar, putz, eu vou seguir essa área da psicologia e unir esses dois polos, né? A gente vê um movimento, às vezes a família está com dificuldade com a criança. Primeiro, eu acho que existe ainda o preconceito de direcionar a criança para uma terapia, né? Na verdade, todo mundo tem preconceito com terapia, mas eu falo muito para os clientes. E para os meus amigos, existem as pessoas que fazem terapia e as pessoas que precisam fazer. E muitas vezes a gente acaba intensificando nossa terapia, fazendo terapia, porque quem precisa de terapia não está fazendo terapia. Exatamente. Mas, dado esse comentário, acho que você deve verificar ainda esse um certo preconceito em relação a levar uma criança, de repente, para passar por uma terapia. Mas e existe esse movimento do pai entender, dos pais entenderem, olha, eu preciso de ajuda
e meu filho precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda e não terceirizar para somente a criança? Hoje eu não percebo tanto um preconceito da criança ir para a terapia. Até porque é muito mais fácil para o adulto colocar a justificativa dos problemas na criança, né? Sim. Então, a criança está se comportando mal, até a escola, inclusive, né? Então, a criança está se comportando mal, essa criança é agitada, essa criança é agressiva, né? Essa criança tem algum transtorno. Então, é muito fácil direcionar o problema para a criança para que o adulto não olhe para si, né? Então, enquanto o adulto não entender que a criança é um sintoma desse ambiente em que essa criança está vivendo, seja familiar, seja escolar, né? O adulto, ele vai ser a vítima dos comportamentos da criança. Entendeu o que eu quer dizer? Sim. Então, hoje, os pais buscam mais a terapia para curar o filho e não para curarem a si mesmo. Certo. E aí, eu já percebi isso antes da maternidade, né? Então, eu já comecei a fazer um trabalho mais árduo com os pais em relação a isso. Olha, vamos olhar para si, vamos olhar para como está essa dinâmica familiar. Mas depois que eu fui mãe, isso mudou, assim, muito. Foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu mudar esse olhar. O quanto a gente precisa olhar pra gente. Porque você foi pra prática daquilo que você estava falando também, exatamente, né? Foi pra execução. Eu falei, de fato, a minha filha é o sintoma. Eu sou a causa. E, Bruna, como que você visualiza, enquanto profissional da área, os impactos do isolamento social nas crianças que estão entrando no ensino fundamental, no infantil inicial? Você avalia que houve impacto na capacidade cognitiva, comportamental dessas crianças pelo isolamento social? Sim. E por vários contextos, né? Primeiro, de que as famílias, elas não estavam acostumadas a conviver dentro de casa, né? Sempre o trabalho, sempre os vários pratinhos para equilibrar, né? E aí vem a falta de intimidade, que as pessoas acham que tem, mas não tem, né? E viver realmente na intimidade, você precisa ter um autoconhecimento muito grande, porque senão você sempre vai estar acusando o outro, né? E aquilo que me incomoda é sobre mim. Então, como é que eu vou analisar? Então, o primeiro ponto é a questão da intimidade. As famílias não estavam acostumadas a conviver. O filho na escola o dia todo, os pais trabalhando o dia todo, chegava em casa, né, brincava ali um pouquinho, atenção, vamos dormir. Fim de semana, taca a criança em parquinho, não sei o quê, né? Então, essa intimidade não estava tendo. Segundo ponto, né? Qualquer enclausuramento causa transtorno, problemas psíquicos, né? Ansiedade. Você está ali preso, né? O que está acontecendo? Nós somos seres sociáveis. A gente viveu, né, para se comunicar, para se socializar, para se relacionar. Terceiro ponto de tudo, que eu acho esse fator muito importante, eu acho que ele foi o que mais contribuiu para essas alterações comportamentais e para esse aumento de diagnóstico, né? Existe o que nós chamamos de estresse tóxico na infância. Tá? É um grande número, é um grande aumento da quantidade de cortisol no nosso cérebro, que é o hormônio do estresse, e uma velocidade muito grande. O cérebro da criança, ele ainda está em formação, né? Então, pelo fato dele estar em formação, ele é aquela plantinha, aquela raiz, né, que está ali, e conforme você for adubando, ele vai crescer de acordo com aquilo que você está regando, que você está cultivando, que você está adubando. Então, se essa criança, se ela está sendo ali preenchida de estresse tóxico constantemente, isso vai alterar a química cerebral dela. Legal. Vai alterar o desenvolvimento daquele cérebro e pode vir a prejudicar a criança e desenvolver habilidades de raciocínio, né, de empatia, de resiliência, de controle dos seus impulsos, né, entre outras habilidades. E o que seria esse estresse tóxico? Seria a questão da criança ter algum tipo de emoção? Ou só pra gente deixar bem didático pro nosso público, o que seria esse contato com esse estresse tóxico na infância? Vamos lá. Falando a linguagem do público, né? Muitos castigos, muitas palmadas, muitos gritos. Porque imagine, uma família enclausurada na pandemia. Se sem a pandemia já existia muito esse tipo de educação tradicional, violenta, né, que a gente chama, imagine na pandemia. Os nervos à flor da pele, as pessoas enclausuradas. Então, isso acabou sendo maior. Telas, né? O excesso de telas aumentou muito também. E isso, obviamente, contribui para que a criança tenha mais irritabilidade, vai fazer mais birras, né? Alteração de comportamento, alteração de sono. E aí isso vai refletir aonde? Também nos pais, que acabam perdendo também a paciência mais rápido por não saberem lidar com as birras e não entenderem sobre o desenvolvimento da criança.
Então, a ausência do estresse tóxico não quer dizer necessariamente a criança não ter emoções negativas. Ela pode continuar sendo repreendida, ela pode continuar sendo tendo uma frustração porque, o amiguinho na escola não fez o que ela quis. Não seria necessariamente deixar a criança sem emoções negativas. Seria manejar essa comunicação violenta com a criança. Seria isso? Felipe, eu não acredito que existam emoções negativas. Certo. Né? Eu acho que toda emoção ela faz parte da nossa essência e ela é fundamental, inclusive, para a nossa sobrevivência. Legal. Né? Então, a raiva, como as pessoas veem e acham que a raiva é uma emoção negativa, é uma emoção fundamental para te motivar, por exemplo, para a mudança. Boa. Né? Então, às vezes, eu tô com tanta raiva daquilo que eu vou lá e vou fazer de novo e vou fazer melhor. Você tá entendendo? Mas ainda há um preconceito, né? Que raiva, que medo é ruim, né? Exatamente. Por exemplo, eu acho que o medo, ele é um impulsionador, Exatamente. na minha visão. Claro que na sua devida medida, né? Então, não seria... Claro que entre aspas, vamos deixar entre aspas, a emoção negativa não seria privar essa criança da raiva, do medo, da insegurança. Seria simplesmente manejar isso de forma que se torne mais natural. É ajudar essa criança a dar um movimento saudável para essas emoções. Então, vou te dar um exemplo. Você gosta de futebol? Muito pouco. Tudo bem, mas vamos supor que você goste de futebol, que você tá lá no estádio, sofrendo, olha eu, por que eu tô falando sofrendo? Você tá lá no estádio de futebol, torcendo pelo seu time, e aí seu time faz um gol, né? O que seu corpo vai pedir ali na hora? Vai pedir movimento, adrenalina, né? Grito. Você vai abraçar até o fedorento suado que você não conhece ali do lado, né? A raiva também. Presta atenção quando você sente raiva. Qual o movimento que seu corpo pede? É um movimento de abrir o peito, de estufar. É o mesmo movimento, né, corporal, né? Então, assim, às vezes você vai querer gritar, às vezes você vai querer socar a mesa, às vezes você vai querer bater uma porta, né? E pode reparar que a criança, ela faz isso. Ela faz porque ela é autêntica. Porque é da natureza do ser humano. A questão é que o caos emocional na infância, ele não foi normalizado pelas pessoas não conhecerem sobre o desenvolvimento cerebral. Né? Então, quando uma criança faz uma birra ou vê um acesso de raiva, de frustração, eles acham que isso que a criança é problemática, que a criança é mal criada, birrenta, tem algum transtorno, é agressiva. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. E, Bruna, você acredita, ou pode ser uma percepção, de repente, não real, que o fruto da pandemia, do isolamento, né, obviamente trouxe demandas novas para a família e para a escola, né? Acho que é uma realidade brasileira ainda da escola não está 100% preparada para lidar com as emoções da criança, né? Na outra vertente, a gente entende, né, e sabe dos inúmeros estudos que uma estimulação precoce, ela traz retornos extremamente significativos no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente e também reflexo na vida adulta, né? Como que você visualiza esse movimento de altos diagnósticos, TDAH, alta incidência de diagnóstico de autismo? Qual a sua opinião sobre isso? Lá atrás não tínhamos diagnósticos exacerbados por falta de laudo, um consciente coletivo sendo levado nesse momento também por um reflexo, né, por uma reverberação da pandemia. Qual que é a sua visão enquanto profissional da área sobre esse momento que eu acredito que é Brasil todo, né? O mundo todo, esse movimento? É claro que a gente precisa reconhecer de que a tecnologia, né, o avanço nos estudos, ele permitiu com que a gente pudesse diagnosticar mais, né, o que não estava sendo diagnosticado. Então, isso é fato. O aumento dos estudos, de pesquisas, né, da ciência, eles ajudaram muito a gente a ter mais um direcionamento para conseguir diagnosticar de uma forma mais fiel, vamos dizer assim. Porque antigamente os laudos, inclusive, eram até um pouco infiel. Primeiro, pela falta de estudo, e segundo, porque não existia um olhar para o histórico da família daquela criança. Contexto familiar e social, né? Importantíssimo, né? É importantíssimo. Para qualquer coisa, não só para um diagnóstico, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da escola, né? Que a escola não está sabendo lidar, então tem a questão deles não se atualizarem. Política pública em si, né? Não só a política pública. Né? Assim, o profissional também. O profissional, ele não busca, e eu até entendo, às vezes não tem tempo, né? Tudo bem, o recurso financeiro também, né? Mas não tem essa atualização. Eles não querem se atualizar. E
E tem uma geração de professores, assim como a geração da educação tradicional, que acredita que a criança, ela é o problema, que a criança precisa ficar... rotular a criança, colocar a criança numa caixa, e que uma criança de 4 anos, eu escutei, né, eu estava falando com uma mãe agora, e ela falou assim, porque a escola acha que meu filho de 4 anos tem que ficar sentado na cadeira, né? Perturbador. Então, o que acontece? A criança que estava na pandemia, óbvio que ela teve atrasos na escola, porque os pais não sentavam ali, né? Foram poucos os que fizeram isso, mas eles não sentavam ali para estudar com a criança, eles também tinham que trabalhar. Sim. Né? E todo mundo naquele caos ali da pandemia. Então, essas crianças chegaram na escola já com um atraso para o sistema de educação. Né? Porque hoje, cada vez mais, você falou aí a questão do precoce, as crianças estão aprendendo a ler e escrever mais cedo. E aí, o que era para acontecer ali por volta dos 6, 7 anos de idade, que é o início da alfabetização, que é onde o cérebro da criança está preparado para isso, o cérebro, o desenvolvimento motor, né? A motricidade fina dela. A criança que chega agora, ali no Fundamental 1, a escola meio que exige de que essa criança já esteja lendo e escrevendo. É o próprio sistema fazendo bullying com a criança que só está na fase dela. Exatamente. E aí o que acontece? A maioria das crianças já chegam ali lendo e escrevendo, a que não chega lendo e escrevendo, ela começa a ser taxada como uma criança problema, uma criança que não está acompanhando a turma. E aí essa criança vai sentindo tudo isso, e isso pode fazer com que ela se motive, né? Isso dependendo ali também da motivação da família, dos professores, ou que ela vá se fechando, e cada vez mais se sentindo incapaz. Aí manda, olha, eu acho melhor o seu filho ir lá para uma psicóloga, eu acho melhor você levar o seu filho num neurologista, né? Porque ele tem algum problema. E aí começam os laudos errados. Porque o histórico dessa criança não foi avaliado. A dinâmica familiar dessa criança, ela não foi olhada. E essa metodologia tradicional de ensino, ela pode ser cruel com uma criança, né? Muito. Pode não. Né? É perturbador você ficar 5 horas sentado numa cadeira. Eu não consigo ficar. Eu vou falar pra uma criança, se ficar... Acho que não sei, né? Minha visão isolada e também baseada nas minhas experiências de aprendizagem, né? Eu sou uma pessoa que aprende muito lendo, muito ouvindo e tem uma capacidade de aprender sem um estímulo externo. Mas é cruel falar pra uma criança que tá cheia de energia, que quer ter contato com tanta coisa, ela ficar 5 horas lá sentada olhando pra uma pessoa somente falando, né? Onde ela muitas vezes não tá interagindo. É você, professora, falando e eu só ouvindo. Eu não tenho a possibilidade de discutir, de colocar minha opinião. É um problema grande de ser resolvido, né? Sim. E se o profissional ele não é capacitado, tanto o professor, quanto o psicólogo, quanto o próprio neurologista, o pediatra, essa criança ela é laudada. Sim, de forma equivocada. Toma remédio. E eu já peguei uns casos que a criança não tinha. E, Bruna, como que os pais... né, a gente não está sob o nosso controle, né? Pegando um pouquinho lá da estratégia do estoicismo, do Sêneca, a gente tem que focar naquilo que está sob controle. Não está sob o nosso controle transformar o sistema de ensino, não está sob o nosso controle, de repente, influenciar de como a professora do meu filho, da minha filha vai agir. Enquanto pais, quais as estratégias para garantir esse desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância, de forma saudável, olhando também para o olhar da aprendizagem, mas também para as habilidades sociais? O que você dá de dica, geralmente, ou nos seus conteúdos, ou nas suas atividades com os pais, para o que o pai e a mãe podem fazer? O que está sob o controle dele fazer para estimular essa criança, para que ela tenha menos interferência desse estresse tóxico na primeira infância, principalmente? O primeiro é a gente entender sobre a essência do ser humano. Toda criança, ela nasce com a autoestima preservada, com autenticidade. Ela é generosa, ela é curiosa, né? Ela é bondosa. Você já reparou uma criança quando ela começa a andar? Que ela cai e levanta? Na maior motivação? Então, Sim. A criança é um dos seres mais motivados desse mundo, né? Então, somos nós, adultos, que vamos podando essa criança e tirando toda essa potência que ela é, toda essa essência que ela é. Então, conforme a gente vai preservando essa essência da criança, ela vai, além de ela estar fazendo conexões saudáveis no cérebro, que vai ajudar ela a desenvolver habilidade de resiliência, por exemplo, né? Capacidade de resolver conflitos,
de quando tem um desafio, ela saber de que ela consegue lidar com essas emoções ou que vai ter alguém que vai ajudar ela a lidar com essas emoções, né? E aí isso sim vai tornando uma criança forte. Então o olhar do adulto, ele precisa ser o olhar para essa essência, né? Uma criança que chega em casa e é podada de explorar o ambiente, olha quanta coisa a gente está explorando dela. Que é podada de expressar o seu sentir. Então, se os pais, eles abrem espaço para a criança ser criança, né, acolhendo ela, e olha bem, né, as pessoas confundem acolher a criança com concordar com o comportamento dela. Sim. Muito, né? Eu ia te perguntar isso já. Então, assim, eu acolhi a birra da minha filha. Vamos supor que ela veio, que ela quis me bater, que ela gritou comigo. Eu acolhi a birra dela, até porque ela tá num momento de caos emocional e raiva, então ela não consegue pensar. Não vai adiantar eu ensinar ela ali agora. Eu preciso trazer o cérebro e o corpo dela para um estado de segurança. E isso é com qualquer ser humano, né? Então, eu primeiro preciso acolher e acalmar a minha filha, validar o sentimento dela, raiva, frustração. E quando ela se acalmar, eu ensino. Aqui ninguém bate ninguém. Aqui ninguém grita com ninguém. Quando você tá com raiva, a gente pode fazer outras coisas. Amassar uma almofada, gritar lá na varanda, né? Bater no travesseiro, a gente pode dançar. Mas bater e gritar, não. Legal. Entendeu? Como se fosse canalizar a emoção para um direcionamento correto. Sim. E aí, quando a criança ela vai crescendo dentro dessa estrutura que ela se sente segura, quando ela vivencia uma situação desafiadora fora desse ambiente familiar, né? Ela sabe que ela tem esse recurso aqui na família para equilibrar, para se sentir segura. Então, ela viveu um dia, né? Isso é uma coisa até que eu venho construindo com a minha filha, né? Minha filha, ela passou por um momento bem desafiador na escola, onde ela era cuspida, né? E apanhava diariamente. Então, ela chegava na porta da escola, ela agarrava na minha perna assim, eu não quero. Mas eu fui construindo com ela essa ponte de segurança que toda vez que ela chegava em casa, ela contava. E eu acolhia, eu não ficava assim, para de ser babaca, né? Para de ser boba, né? Isso é besteira, né? Falar... Vai lá e bate de volta, né? Morda de volta, né? Então, eu fui acolhendo ela, filha, eu imagino como isso tenha sido difícil. Você ficou muito triste, chateada, né? Você ainda tá triste? Você quer chorar? Né? Você tá com raiva? Tô, mamãe. Você quer bater na almofada? Você quer dançar com a mamãe? Então, eu fui desenvolvendo essa habilidade nela e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a habilidade de resolver esse problema. Né? Se estão batendo em você, então você tem que virar para a pessoa e começar a se impor, né? Não quero. Não vai bater em mim. Ou você vai chamar um adulto, a tia. Né? Sim. Então, agora ela faz isso. Sabe? Tem vezes que agora ela tá dando uns tapas também, né? É um outro processo que eu tô tendo ali com ela. Né? Mas é sobre isso. Então, ela chega, ela se sente segura em me contar. Mamãe, eu apanhei. Ela não ficou insegura de falar assim, minha mãe vai brigar comigo, minha mãe vai me achar a pessoa mais ruim do mundo, mais babaca, mais boba do mundo. E você, enquanto mãe, não deve pegar o telefone e ligar a escola, o que vocês estão fazendo? mas eu tive um conflito com a escola, porque a escola negou. Né? A escola negou, falando que minha filha estava sonhando, delirando, né? Tava tornando isso, pegando a fantasia e trazendo para a realidade dela. E aí, quando eu vi no parquinho, né, os conflitos fora da escola, eu falei, ela não tá mentindo. Sim. Aí eu fui na escola e descasquei. Né? E aí eu falei, precisamos trabalhar juntos. Aí fomos trabalhando juntos e as coisas foram se resolvendo. E você, na relação com a escola, né? Eu acho que existe muito conflito, né? Dos pais com a escola. Muitos. E conflitos onde a escola está correta, onde os pais estão corretos, onde os dois estão errados, onde os dois estão certos, né? Como que é essa dualidade em você ser mãe e você ser psicóloga? E em que momento é a mãe conversando com a escola e em que momento que é a psicóloga? Só curiosidade. Tem horas que é difícil separar, né? Porque, na verdade, assim, a gente achar a escola perfeita ideal não existe. Não existe. Né? Então, você precisa ali colocar na balança o que vai ser o melhor ali para o seu filho, né? Mas esse caso, por exemplo, do CUSP, né? Outras situações também que aconteceram dentro da escola, eu falei assim, cara, mas eu não tô entendendo que metodologia é essa. E aí entrou a psicóloga, né? Aí eu questionei. Eu não tô entendendo que metodologia é essa. A escola não é assim, porque a criança ela precisa fazer isso para poder desenvolver resiliência. Eu falei, mas a criança só desenvolve resiliência aos 7 anos de idade. Vocês estão resignando a criança e não desenvolvendo a resiliência. Né? E aí eu confrontei, eu quero estudo científico disso. Onde está? Até hoje eu não recebi. É muito bom quando a gente... Claro que não numa posição de conflito, mas
quando você discute, você consegue argumentar e falar, não, beleza, eu concordo com você, com a sua posição, mas e aí, qual que é a base? Qual que é a base legal pra isso, né? Bruna... Mas não faço isso desrespeitando, sim, não, né? Sim. Eu converso de boa, num tom tranquilo, né? E que essa discussão, esse conflito, às vezes as pessoas também trazem como uma questão negativa, como um tom de guerra, de briga. E não necessariamente um conflito é uma guerra, né? Sim. Bruna, você atende pais e filhos, né? A gente tem um desafio que é a interação intergeracional. Né? A bola da vez nas empresas, nas famílias, nos grupos sociais. Como que você vê isso, né? Sei lá, eu tenho 29 anos, mas se eu vou conversar com um adolescente de 17, minha visão de mundo é diferente. Muito. Mas eu sinto muito menos discrepância quando eu falo com uma pessoa de 40. Eu vejo mais proximidade da minha visão de mundo com uma pessoa de 40 do que uma pessoa de 17, por exemplo, né? Claro que existem questões de tecnologia, de contato do contexto social propriamente dito. Mas qual que é a estratégia para minimizar esses atritos? Né? De repente, uma família que os pais têm 40, tem sei lá, os pais têm 50, tem um filho de 29 e outro de 15, né? Quais são os desafios nesse processo? Os desafios são muitos, né? Mas eu acredito que o principal caminho é o autoconhecimento. Se uma pessoa da família entra nesse processo de autoconhecimento, ela já consegue mudar bastante a dinâmica ali. Não só de uma dinâmica familiar, né? Mas às vezes de um clima no trabalho, de relações com amigos, com parentes, com família, né? Com os filhos. E, inclusive, nessa geração. A geração dos 40 sou eu, né? É uma geração mais rígida. É uma geração que foi criada num autoritarismo muito grande. E hoje eu tenho essa visão porque eu ainda estou nessa caminhada de autoconhecimento e há bastante tempo, né? Então, eu hoje consigo perceber com mais facilidade, não todos, né? Mas muito dos meus gatilhos, muito dos meus traumas. E que me fazem olhar para as minhas relações e falar assim, cara, se isso está me incomodando, deixa eu olhar como espectadora, né? E não através do meu ego e começar a julgar o outro e criticar o outro. Então, peraí, né? Deixa eu olhar como espectador e falar assim, você está com medo, você está se sentindo insegura, né? Então, por isso que isso está te incomodando. Então, é isso. Se um casal, por exemplo, se um deles está tendo esse caminho de autoconhecimento, essa pessoa que está tendo autoconhecimento, ela não vai atacar a outra. A gente só ataca quando a gente se sente ameaçado. Sim. Né? Ela não vai atacar a outra. Então, através da neurocepção, tem a percepção. A percepção, ela é consciente. Né? Então, você vai ali na rua e você tem a percepção de que atravessar aqui é perigoso. A neurocepção, você já chegou em algum lugar que você sentiu uma energia pesada? Sim. Ou ao lado de uma pessoa que você fala assim, senhor, né? Quero sair daqui. É o seu corpo que está sentindo essa neurocepção, né? Os cérebros, eles se conectam. Então, através da neurocepção, eu não vou gerar esse ataque no outro, né? Esse modo luta e fuga no outro, no nosso cérebro. Sim. Então, ele vai ficar menos reativo. Legal. Entendeu? E você acha que esse desafio, né, esse conflito intergeracional, também entra numa questão de repente, tudo bem que adolescente e respeito não são palavras que estão sempre alinhadas, né? Mas, de repente, o adolescente respeitar a visão de mundo do de 29 e o de 29 respeitar o do adolescente, da mesma forma o pai respeitar essa visão de mundo, claro, sem permissividade, mas, como você trouxe, né? Tentar não olhar pela questão do ego, mas olhar para uma ótica mais ampla do processo, né? Sim. Ô, Felipe, eu acredito que qualquer ser humano, ele só vai desrespeitar o outro se ele foi desrespeitado. Então, a adolescência, ela é um reflexo da infância, né? Então, se esse adolescente... Você sabia que existem 3 nascimentos? Não. Um é quando a gente nasce. O segundo é quando chegamos à adolescência. Por isso que muitos adolescentes se rebelam, né? Rebelam contra os pais. E o terceiro é quando nós somos pais, né? A mãe, principalmente, quando se torna mãe. Então, quando o adolescente ele chega ali na adolescência, de fato, ele rompe
Tipo, o corte total do cordão umbilical com a mãe, né? De uma forma bem... Sim. Bem concreta falando, tá? Então, a parte psíquica do adolescente também se separou. E aí ele caraca, peraí, né? Eu agora sou um ser totalmente separado da minha mãe. Tanto que as relações dos adolescentes, elas são na horizontal, né? Vou me socializar com os meus pares. Então, deixa eu olhar para isso. A minha mãe não é tão perfeita assim. O meu pai não é tão perfeito assim. Nossa, que dificuldade eu tenho de falar. Eu não quero me socializar, eu só quero ficar dentro do quarto. Eu só consigo conversar se eu tô no celular. E aí, quando você vai olhar para a história desse adolescente, tá chorando por causa de quê, cara? Vai pro seu quarto agora. Só vai sair de lá quando você pensar no que você fez. Né? Quando a gente tem essa atitude, eu tô mandando esse adolescente lidar com os problemas dele sozinho. E uma criança tem um cérebro imaturo, ela não consegue lidar com isso sozinha. E aí ele chega na adolescência e vem um adulto, por exemplo, questionar algumas coisas dele, ele pode se sentir violentado de novo. Isso, eu preciso te respeitar? Não fui respeitado, então não preciso te respeitar. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou falando que a gente precisa olhar para uma outra ótica para os adolescentes, que são taxados como rebeldes, chatos, irresponsáveis, né, desrespeitosos. Mas como comportamento é comunicação. Sim. E todo mau comportamento é um pedido de ajuda. Legal. Bruna, você comentou que você começou a atuar com os pais e filhos, passou pelo processo da maternidade. Se você pudesse tomar um café, né? Eu brinquei, se tivesse a partícula PIN lá dos Vingadores, para pudesse voltar no tempo e tomar um café com a Bruna do início da carreira, início da jornada, você daria algum conselho? Falaria algo pro seu eu do passado? Como profissional? Como pessoa, como profissional, pessoa. sei lá. Aquilo que você aproveitaria para falar nesse café? Ai, são tantas coisas. Mas eu acho que para eu ser mais autêntica, né? Quando eu me tornei mãe, o meu foco ainda foi muito na opinião externa, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como profissional, eu tinha muito medo do julgamento. Então, eu sempre começava e parava. Não, deixa eu... Então, eu acho que autenticidade. Legal. Bruna, no nosso dia a dia, geralmente a gente tem um farol que nos guia para navegar, né? O nosso Waze da vida. Você tem alguma frase, algum mantra que você fala, aquilo é o meu farol que me guia tanto na minha vida pessoal quanto na sua vida profissional? Tenho. É o trechinho de um poema do Pedro Salomão. É assim: crise cria cura. Cura cria asa. E asa cria casa. Que legal, não conhecia. Esse trechinho desse poema, ele tem um significado muito grande para mim, né? Crise cria cura. Então, ou seja, a crise, ela é uma oportunidade para te fazer evoluir, para te fazer crescer, né? E aí a cura, ela cria asa. Conforme a gente vai curando e ressignificando a nossa história, os nossos traumas, se trazendo para esse estado de segurança e de autenticidade, né? A gente cria asa. A gente voa, né? E quando a gente voa, a gente se sente livre, né? Por dentro e por fora. A gente criou uma casa, a gente criou um lar. Porque a gente criou o amor. Muito bom. Entendeu? Bruna, obviamente que quando você se reúne com seus amigos, com a sua família, comportamento, criança, sempre está na pauta da mesa. Mas fora esse tema, quando cai na mesa, empreendedorismo, o que não falta num papo empreendedor para você? Eu vou seguir pelo mesmo caminho do que eu falaria para mim, né? Sim. Autenticidade. Legal. Porque eu acho que no papo empreendedor, às vezes, tem muita questão do ego ali, né? De se mostrar, de... Fatura milhões. De ser aprovado, de ser validado, né? Então, eu acho que é mais autenticidade, sabe? Entrar em contato com a sua essência, se conectar também com a essência do outro. Eu acho que isso faz as pessoas caminharem muito mais junto. Legal. Bruna, eu queria te agradecer por esse bate-papo sensacional. Eu acho que essa mudança, essa transição de papéis é uma dificuldade no dia a dia do empresário, principalmente desse empresário que ele está entendendo que a vida dele ela precisa estar rodando de forma equilibrada, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa estar com a nossa vida pessoal, espiritual, seja, né, não religiosidade, mas espiritualidade, nossa vida
intelectual, não totalmente, mas minimamente rodando e funcionando para que a nossa vida esteja equilibrada. Então, eu acredito que esse papo vai agregar muito para nossa galera. E aí, queria te perguntar, né? O pessoal quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, quer conhecer seu conteúdo, você produz vários vídeos legais, né? Dando dicas de dia a dia, aquilo que é funcional, né? Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Felipe, posso só fazer um comentário? Claro. Você falou da questão do equilíbrio, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, não para tudo na nossa vida, mas como aqui é questão de empreendedorismo, quando a gente está empreendendo alguma coisa, tem sempre um prato que vai cair, né? E quando a gente tem essa consciência, a gente leva as coisas com mais leveza. Então, por exemplo, eu tô aqui com você, eu tô aqui em São Paulo, vim do Rio, deixei minha filha com a minha tia, né? Então, eu estou deixando, por exemplo, de ver a aulinha de dança dela para estar aqui. Então, sim, o prato família, nesse momento, tá desequilibrado, né? Se eu tô lá vendo, eu tô tendo uma oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho, de estar falando sobre coisas importantes que vão ajudar as pessoas, né? Então, não existe a gente dar conta de tudo. A gente se respeitar, né? A gente precisa se respeitar. A gente precisa entender que quando a gente está fazendo aquilo ali, vamos dar o nosso melhor e o nosso máximo. Mas entender que os pratos, eles não vão estar sempre ali no mesmo nível equilibrados. Alguns vão cair, outros você vai ter que, né, ficar capengando. E a importância da gente não deixar só um caído, né? Levanta esse, derruba esse um pouquinho aqui e vai se equilibrando e vivendo, né? Se equilibrando e vivendo. Muito bom. Sem essa cobrança, né? Qual papel, qual função eu posso exercer aqui agora? Sim. Tá? E quando eu tô aqui, o que eu posso fazer aqui agora? Eu acho que isso é o primordial e que eu venho aprendendo ainda né, nesse ramo do empreendedorismo. Muito bom. E como eu estou nas redes sociais, né? Eu tenho o Instagram, o TikTok e o YouTube, e são o mesmo nome, Psicóloga Bruna Medeiros, tá? Então, vocês podem me procurar lá pelo Instagram, Psicóloga Bruna Medeiros, é onde eu mais atuo, né, no momento. O YouTube também, Psicóloga Bruna Medeiros, e lá no TikTok, Psicóloga Bruna Medeiros. Eu costumo dizer para nossa audiência que eu coloco o convidado à disposição deles, tá? Então eu falo pra galera, vai lá, puxa assunto, chama no direct, tira dúvida, troca essa energia de conhecimento. Bruna, muito obrigado mesmo pela companhia, foi muito bom o bate-papo, gostei bastante. A gente atua, né, enquanto Grupo Advice, muito na infância e juventude, a gente atende muita organização social, inclusive, que realiza projetos sociais para criança e adolescente, né? E a própria questão da estimulação precoce, da primeira infância, é uma bandeira que a gente levanta muito enquanto empresa, então é um tema muito legal. Obrigado pelo papo, pela energia. Eu que agradeço, Felipe, obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Você sabe que para acompanhar nosso conteúdo, ouvir os outros episódios, vocês sempre nos encontram em todas as plataformas de áudio e vídeo, como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.